Hoje, pessoal, quero falar para vocês de erros que a gente involuntariamente comete quando começa a andar de moto. Erros que ou eu cometo e venho me policiando quanto a isso, ou eu vejo as pessoas cometerem, e mesmo que a gente faça curso, que a gente veja vídeo na internet, converse com instrutores, com motociclistas mais experientes, a gente até pode saber a teoria, mas a prática é difícil da gente criar o hábito para suprimir esses erros. Então quero falar de algum deles aqui. Um ponto importante, eu não sou um instrutor, eu não sou um motociclista experiente, eu sou um cara que está começando e que quer compartilhar isso com vocês, porque talvez vocês cometam esses ou até possam apontar outros que eu ainda nem me toquei que eu faço. Então vai ser muito legal bater esse papo aqui e vocês podem deixar nos comentários. Beleza? Bom, então para quem não me conhece, eu sou o Daniel e esse aqui é o Moto 40, um canal que eu criei para quem passou dos 40 e, assim como eu, quer começar a andar de moto. Antes de começar a falar do título do vídeo, eu vou te pedir sempre para deixar aquele like que não custa nada, dá um maior trabalho fazer essa curadoria, pesquisar, montar roteiro, ter equipamento. Então tudo que eu estou te pedindo me ajuda aí, deixa aquele like que não custa nada. Se inscreve no canal se você está curtindo e ativa aí o sininho para receber as notificações, tá? E compartilhe isso aqui com um motociclista experiente que ainda comete esses erros, os que estão começando, os que estão pensando em começar, para quem você acha que esse conteúdo vai ajudar. Beleza? Então, vamos aos erros. Primeiro erro que eu quero falar, ele é muito mais psicológico do que técnico, que é você se preparar para andar de moto, deixar a sua cabeça no lugar certo, o seu mindset, parece papo de coach, né? Mas assim, é ter foco para andar de moto. Eu, por exemplo, se eu tô num estado mental que não tá legal, tipo alguma preocupação muito grande, cara, discutir com a esposa, alguém na família não tá legal, tá doente, puta, eu evito ir andar de moto. Porque eu sei que a minha cabeça vai estar em outro lugar e eu não vou estar 100% concentrado em pilotar, em ter foco em tudo que está acontecendo ao redor de mim. E eu não abro mão de segurança. Levem isso em consideração. O que eu faço eu moro em apartamento, então eu pego meu capacete, pego minha jaqueta, pego minha luva, chamo o elevador e já vou pensando para onde eu vou no trajeto, já vou colocando a minha cabeça no lugar certo. Se for necessário, cara, faço exercício de respiração, fecho o olho, respiro fundo, penso no que eu vou fazer. Quando eu chego perto da moto, eu ligo a moto, deixo ela esquentando, dou uma volta ao redor dela, dou uma olhada no pneu, dou uma olhada se não tem nada vazando, faço um checklist visual ali com a moto e, enquanto isso, vou colocando minha jaqueta, meu capacete, por último as luvas e pensando para onde eu vou e o que eu vou fazer. Então, isso ajuda a preparar a minha cabeça para ter foco em cima da moto. Já me peguei várias vezes divagando em cima da moto, pensando em outras coisas, e eu repito para mim mesmo, em voz alta, cara, acorda, foca no que você está fazendo, tá? Então, eu acho que esse é a primeira etapa do que você deve fazer para evitar os erros, é ter a cabeça no lugar certo e o estado mental adequado. Outro erro que é super comum, e eu ouço um monte de gente deixar acontecer, inclusive gente experiente. Comigo, com a R3, 2 anos com a R3 nunca aconteceu. Com a minha Triumph aconteceu, mas eu consegui fazer de uma forma que nada acontecesse com ela. Que é deixar a moto cair parada. Parece uma coisa boba, se você ainda não está andando, converse com quem já anda, que você vai ver que é muito comum. Isso acontece o tempo todo. E acontece por vários motivos. Desde esquecer de pôr o pezinho e descer da moto, pasmem, acontece bastante. De novo, lembra do estado mental? Então, de você parar e colocar o pé em óleo, areia, num buraco, no meio fio, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava super confiante, tinha saído de uma consulta médica,
parei numa esquina para entrar e não percebi que eu estava bem próximo do meio-fio. Quando eu parei para olhar, coloquei o pé direito e, cara, meu pé escorregou porque eu achei que estava numa altura e já estava naquela caidinha do meio-fio e a moto foi. Para minha sorte, a minha moto é leve, eu sou alto, eu consegui ir segurando e encostar ela no chão para depois levantar. Não aconteceu nada com a moto. Mas é muito comum. E a forma que mais acontece é quando as pessoas estão manobrando a moto e estão com o guidão esterçado. Então você vai manobrar a moto com o guidão esterçado e aí você aperta o freio. Bom, adivinha, né? Guidão esterçado, freio da frente, a moto naturalmente vai querer te jogar para o chão e vai acontecer. Tá? Então, especialmente se a moto é mais pesada ou se você não está preparado, então isso vai acontecer. Nesse caso, duas coisas que você deve fazer. Primeiro, vai parar a moto, guidão reto. Se por acaso o guidão estiver virado para alguns lados, ou sempre em manobras, fazer movimentações que são de movimentos devagar com a moto, em velocidade baixa, usa o freio de trás. Tá? Então, deixar a moto cair é bem fácil. É um daqueles erros que a sua cabeça tem que estar no lugar certo, você tem que estar prestando muito atenção. Cara, vai parar, já vai olhando onde você vai parar, olha como está o piso. Né? Isso vai ajudar bastante. Terceiro erro, super comum, provavelmente muitos de vocês sabem disso, mas inevitavelmente a gente acaba cometendo esse erro até criar prática, até criar memória e inconscientemente se manter no lugar certo da faixa, que é andar no meio da faixa. Não estou falando corredor, você está na sua faixa e você mantém a moto no meio em vez de estar em um dos dois lados, tá? Entre o meio e a linha que divide a faixa. Por que você não deve fazer isso? Se você reparar quando você estiver andando, na maioria dos lugares você vai ver que ali o asfalto é ligeiramente mais escuro. Porque cai óleo, cai resíduo do carro, o pneu do carro não está passando ali para limpar, então o asfalto é diferente também por conta disso. E você não deve andar ali, é mais fácil de você escorregar, especialmente se estiver começando a chover, porque ainda não deu tempo de lavar ali, tirar todo o óleo, tirar todo o resíduo que tem, e é muito mais fácil de você cair. Se você precisar frear ali, então vai ser um horror, porque a moto tende a escorregar. Tá? Curva, então, nem se fala. Ali é um perigo de você fazer uma curva e acabar escorregando. Então, lembrem sempre de se manter mais de um lado do outro. Eu, às vezes, também cometo esse erro. E aí eu me toco e falo, opa, tô no lugar errado, volta pra cá. A gente tem que ir praticando o tempo todo para inconscientemente perceber que a gente está fazendo direito. O próximo erro é o target fixation, tem até um termo em inglês para isso, né? Que é a moto vai para onde você olha. E quando a gente está começando, a gente tende a ficar olhando o tempo todo aqui, mesmo quando você está numa curva, você vai olhando aqui, em vez de olhar para a saída da curva, para onde você quer ir. Normal, eu também erro quanto a isso. Inclusive, isso é um problema quando você está viajando em lugares muito bonitos, né? Porque você está lá curtindo a paisagem e você vira a cabeça assim, e quando você menos percebe, você está indo embora. Então, já aconteceu algumas vezes comigo e eu rapidamente percebi que eu estava fazendo besteira. Então a gente tem que estar sempre olhando para onde a gente quer apontar a moto. Parece simples, parece uma besteira, mas é uma das razões que a maioria dos acidentes acontece. Eu tenho aqui, estou mostrando para vocês aqui 2 acidentes que claramente você percebe que o motociclista errou na curva e aí em vez dele olhar para onde ele quer ir, para a saída da curva, ele está olhando para onde ele vai bater, para onde ele não quer que a moto vai. E não tem jeito, a moto vai embora, vai para onde você está olhando. Novamente, questão de prática. Vale até a pena você fazer o exercício. Se você anda de bicicleta, pega a bicicleta, faz a mesma coisa com a bicicleta. Frenagem. Cara, tem muita discussão sobre frenagem. Eu não vou entrar aqui nos méritos de freagem progressiva, freia com o da frente primeiro, depois o de trás, porque eu não sou especialista, eu não quero passar informação errada. Mesmo eu tendo fazendo curso, eu tenho muito o que aprender.
Mas uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer é entender como o teu freio funciona. Então, é você sair, ter uma distância boa, estar seguro num espaço vazio, dar uma acelerada na moto e freia. Freia com vontade. Imagina uma situação de emergência que você tomou uma fechada, que um carro entrou na frente e você precisa frear. Isso para você ter a sensação do que vai acontecer eventualmente se você precisar. Você está preparado para como a moto reage, para como você reage. Comum também a gente ver erros assim das pessoas conseguirem frear, evitar o problema e aí caírem quase que parado, porque esquecem que a moto vai parar. A moto vai parar e você precisa se preparar para colocar o pé e apoiar e tal. Então, vejam como a moto reage. Se você tem ABS, você vai sentir trepidar, você vai sentir o ABS atuando. E você não pode tomar um susto nesse momento por conta da reação da moto, pela moto estar freando. Tá? Também não vou entrar no mérito, se desvia, se freia, não é o ponto aqui. A questão é saber que você tem que estar preparado para uma situação de emergência, você tem que estar preparado para frear a moto com vontade, como ela vai reagir. Depois você vai evoluir para aprender a fazer de forma mais progressiva, não alicatar e não correr o risco da moto te jogar no chão por conta disso. Mas nesse momento, no começo, é importante você saber quanto de distância você precisa para a tua moto parar, como é que os freios se comportam. Tá? Freiem com os dois freios juntos, vão testando, vão fazendo isso para pegar prática. Ponto cego é algo que é um problema para quem está de carro e para quem está de moto. Só que para quem está de carro, além dos retrovisores serem maiores, você ainda tem um retrovisor central que te dá a visão traseira. E se porventura acontecer alguma coisa, você está bem mais protegido. Na moto, nós somos sempre muito mais vulneráveis. E os retrovisores das motos são muito menores do que o de carro. Então o teu campo de visão naturalmente é menor quando você olha para o retrovisor para tentar enxergar o que está atrás e do lado. Aliás, outra coisa, né? É horrível porque a gente não consegue ver o que está exatamente atrás de nós. Isso é um problema. Né? Seria muito bom a gente ter um capacete, alguma coisa que tivesse uma câmerazinha para mostrar o que está exatamente atrás. Porque se um carro chega atrás, a gente não enxerga. Mas o que eu quero dizer aqui é que não confie apenas nos retrovisores. Olhe pelos retrovisores e lembre que você faz esse movimento aqui, ó, seu pescoço vira. Então olha por cima do ombro para você ver o que está aqui, que o retrovisor não vai conseguir te mostrar. E evita assim de atropelar lateralmente um carro, bater numa outra moto que está passando. Outra coisa que faz a gente errar é querer andar no ritmo de quem é mais experiente. Gente, eu também às vezes me sinto intimidado ou até acho que estou atrapalhando. Agora, eu criei um grupo de pessoas que andam e quando eu cheguei para andar, eu falei da minha situação, falei, cara, estou começando agora, gente, eu vou no meu ritmo, fiquem à vontade para ir do jeito que vocês quiserem. E todo mundo foi super compreensivo, super legal. Cara, ninguém me coloca pressão. Mas eu, involuntariamente, às vezes, sinto que eu tô ficando muito para trás e quero tentar acompanhar. Isso é meu. Se você tá num grupo que você tá sentindo que estão te botando pressão, cara, cai fora, porque essa galera não é sua praia, não é uma galera que tá legal, né? Mas, se você tem a mesma situação que eu, de às vezes se cobrar, relaxa, deixa todo mundo passar na frente. Eu até comprei uma Insta360, então eu digo pra galera, ó, vou filmando vocês, vai passando aí. Eu ponho a mão e falo, deixa a galera ir passando, e eu vou no meu ritmo. Vou olhando, inclusive, os mais experientes para ver como é que eles contornam curva, mantêm uma boa distância. Cara, já teve situações de sumirem, e não tem problema. Quando eu chego lá, eu chego fazendo piada, falando que eu fiquei para trás mesmo para filmar, e tá tudo bem. Então, você não vai conseguir andar no mesmo ritmo de quem anda há muito tempo. É prática, é evolução, é técnica, é confiança. Tudo isso vai vir com o tempo. E mesmo com muito tempo, talvez ainda assim você não consiga. Não queira apostar corrida.
Não queira ser o cara mais rápido do passeio. Cara, você não precisa disso. Você está ali para curtir, você está ali para voltar para casa seguro, e quem anda com você tem que também estar disposto a diminuir um pouco o ritmo ou ter consciência de que você vai chegar depois. E tá tudo bem. Você também não quer ser o chatão de atrapalhar o passeio da galera. Então, deixa o povo ir na frente, ou se achar que é muito, não vai fazer outra coisa. Beleza? Uma coisa que eu ouço de todo mundo que é experiente: tenha sempre algum nível de medo. Excesso de confiança é o que mais causa problema. Por isso que, inclusive, tem algumas estatísticas que mostram que muitos acidentes em passeios e viagens acontecem quando as pessoas já estão próximas de casa. Porque, aqui eu conheço, aqui eu estou perto de casa, aqui nada acontece. E você diminui o teu nível de atenção e fica muito confiante. Então, se você estiver confiante demais, cara, respira fundo, faz uma autoanálise, baixa a bola, porque é provável que você esteja próximo de fazer uma besteira. Você tem que ter sempre algum nível de medo e de respeito pela moto. Quando você perde isso, é sinal que a coisa não está legal e você precisa revisitar tudo isso. Tá? Claro, continua estudando, continua treinando, faz curso, pratique. A melhor forma da gente evoluir é praticar. Mas não subestime a complexidade que é pilotar. Tá? Você vai assumir riscos que são desnecessários se começar a fazer isso. Outro erro, que esse eu não cometo, ou pelo menos não percebi eu cometendo, mas que é bem comum e que a gente vê muito acidente, eu já vi acidentes a respeito disso, por isso que eu quis trazer, que é se posicionar mal entre os carros, especialmente, aqui eu estou falando especialmente de parada no semáforo, tá? Então, você não quer estar atrás de um carro, correndo o risco do carro de trás não te ver ou estar distraído mexendo no celular e te dar uma pancada e você ficar espremido entre dois carros. Reparem no trânsito que vocês veem isso acontecendo o tempo todo. O cara tá distraído no celular, tá mexendo no rádio, tá brigando com as crianças, tá falando com a mulher e pumba na traseira do outro. Imagina se a sua moto tá ali no meio, o que vai acontecer com você. Então, lembre-se sempre, se você não conseguiu ser o primeiro ali na parada do semáforo antes da faixa de pedestre, ou se não tem um espaço para parar as motos, aqui em São José dos Campos, em muitos lugares você tem a faixa de pedestre e depois você tem a faixa de motos, né? Se você não conseguiu parar ali, se posiciona de uma forma que você fique lateralmente aos carros, no corredor, tá? De preferência próximo ali do retrovisor, um pouquinho à frente do retrovisor dos carros para eles te verem. Assim você tem rota de fuga para tudo que é lado, você não corre o risco de alguém bater na sua traseira. Mesmo quando você para à frente dos carros, fica de olho. A hora que você estiver parando, olha no retrovisor, tenha certeza que o carro de trás está diminuindo. Pare de uma forma também, não pare centralizado na faixa, pare mais ao lado para você ter opções de rota de saída, de escapar. Tá? Prestem atenção com isso, porque é bem comum a gente ver esse tipo de problema. Não se sintam intimidados por outros motoqueiros ou motociclistas se você estiver no corredor. Faça no teu ritmo, tá? Mas não se posicione de uma forma que você corra o risco de ficar encaixotado, de ser esmagado entre carros ou de tomar uma pancada na traseira por conta de um carro que não te viu. O último erro que eu quero falar aqui e que parece bobo, mas se você não está acostumado a andar de moto, como eu, passou a vida inteira dirigindo carro, às vezes é difícil da gente lembrar que o veículo mais vulnerável nessa história toda é você. Nós que estamos de moto, a gente não tem para-choques para nos proteger, a gente não tem portas e janelas, e você tem que ter consciência disso o tempo todo. Então,
Sempre se posicione e pilote de forma defensiva. Levanta a cabeça, olha para frente, vê o que está acontecendo lá na frente. Olha por cima do ombro na hora de mudar de faixa. Antecipa o que vai acontecer. Tente evitar pontos cegos. Então não se posicione de uma forma que o carro que está à frente, o carro que está do teu lado não está te vendo. Existem algumas regrinhas básicas ou boas práticas que cara, olha no retrovisor, se você estiver vendo o rosto do motorista, ele deveria conseguir te ver. Fica de olho no pneu da frente, quando ele está mudando de posição. Quando o cara começou a estressar, ele vai mudar de faixa. Então, tem muita dica sobre isso, mas o ponto você tem que lembrar o tempo todo que quem está correndo risco é você. Você é o mais frágil nessa cadeia do trânsito, à exceção do ciclista e do pedestre, tá? Então, de veículo motorizado, cara, é você que está correndo risco o tempo todo. O motorista, o cara que está no carro, no ônibus, ele não te ouve, ele não te vê. Tenha consciência disso sempre, beleza? Gente, eu queria falar sobre isso. Esses são erros, boa parte deles eu ainda também cometo e venho me policiando. A única forma da gente tentar melhorar é praticando. Moto parado não vai fazer você melhor motociclista. Então, assim, façam todos os cursos que puderem, mas não adianta fazer curso e deixar a moto guardada. Vão andar de moto, vão praticar, tá? Só assim a gente vai evoluir. E, por favor, deixa nos comentários aí quais desses erros você ainda comete, o que você tem feito para evoluir e parar de cometer, quais são os outros que eu posso citar aqui em outros vídeos que você vê muito o pessoal cometendo. Em algum momento eu quero trazer instrutores de pilotagem para bater papo, para falar sobre isso, sim, especialmente para nós que estamos começando. E eu já ouvi de instrutores que é muito legal quando quem não tem experiência nenhuma começa a fazer curso, porque um monte de vícios o cara ainda não criou. É mais fácil para gente que não tem esses vícios do que para o cara que já está acostumado a fazer 30 anos a mesma coisa. O cara tem memória muscular, é difícil para esse cara, né? Então, eu vou em algum momento trazer esse pessoal para bater um papo e dar umas dicas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça. Se inscreve, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa. Valeu e até o próximo vídeo.